Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, hoje é segunda-feira, dia 22 de julho de 2019, e esse daqui é mais um Giro de Notícias. Depois aí de um sábado complicado no sentido resultado e no sentido futebol, toda ânsia, raiva e etc, chegamos aqui nessa segunda para um giro de notícias pré-jogo, mais ou menos, já contra o Peñarol nessa terça-feira pela Sul-Americana, e os dois assuntos, na verdade, deste vídeo tem a ver com esse jogo contra o Peñarol também. Mas antes de mais nada, você sabe, likezinho maroto aqui embaixo, não faz falta nenhuma aí pra você esse cliquezinho que você vai dar. Seu mouse não vai estragar mais rápido do que você der um clique aqui embaixo no like, assim como a tela do seu celular também, você der um toque, ela não vai quebrar e etc. Então faz um esforcinho aí, dá um like aqui embaixo pra dar uma visualização maneira aí pro canal, beleza? Seguinte. Bem, por que eu falei que pra esse jogo contra o Peñarol, né, tem aqui influência nesse giro de notícias também? É porque a notícia principal dele é que João Pedro está fora deste jogo. Ele nem chegou a viajar lá pra Montevidéu, pra partida contra o Peñarol lá no Campeão del Siglo, né, o estádio do Peñarol. Não viajou por causa de uma pancada que ele levou no jogo contra o Vasco no sábado. Problema no pé direito, né, o tornozelo tá inchado, tá com dificuldade pra andar, então não foi pro jogo. E aí, no momento em que eu recebi essa notícia na verdade é do final da tarde do domingo, eu recebi essa notícia e fiquei pensando logo na hora, me deu uma animada, né? Eu pensei, como será que Diniz vai armar esse time agora? Sem João Pedro, que a gente sabe que não tava rendendo João Pedro na ponta, eu fiquei animado, confesso, porque, sendo sincero, eu prefiro João Pedro no banco do que João Pedro na ponta. E aí, quando eu lembrei que Nenê não tá inscrito, né, mas Alan e Ganso retornam ao time pra essa partida e Johnny Gonzalez também, que Johnny Gonzalez viajou pro Uruguai, eu confesso que me deu uma leve animada ali, né? Eu pensei, João Pedro fora até que é uma boa, que aí Diniz vai voltar ali com aquele meio de campo, né? Alan, Daniel e Ganso, meio de campo que jogou o melhor futebol do Fluminense na temporada, né? Que é o futebol ali do início de maio, praticamente, e colocar 3 atacantes, sendo 2 rápidos e um centroavante, que na época era o próprio João Pedro e agora é Pedro, que fez 2 gols depois da Copa América, os 2 foram de Pedro. Um exemplo é que o ataque poderia ser formado por Johnny Gonzalez, Pedro e Marcos Paulo, como um dos pontas, né? Que entraria no lugar de Luciano ali, dentro daquele ataque que fez muito sucesso ali, principalmente naquelas partidas contra Cruzeiro e Atlético Nacional. Porém, foi um total de 5 minutos até eu repensar e lembrar de uma coisa. Jogo fora de casa, Diniz falou na entrevista coletiva contra o Vasco de que ele colocou 2 volantes para marcar as subidas do Vasco, porque ele estava preocupado que o time estava sendo muito atacado. Ou seja, eu lembrei que com a saída de João Pedro, o caminho ficou livre para Diniz poder reescalar Bruno Silva e botar um meio de campo com Alan, Bruno Silva, Daniel e Ganso e um ataque com Johnny e Pedro. O que, pra mim, é um erro absurdo. Vale lembrar, né, antes de mais nada, que isso faria sentido de um ponto, que é na questão do ataque, porque a gente só teria como opção para esse jogo Pedro, Johnny Gonzalez, Marcos Paulo e Paulo Diego. Tirando esses 4, não tem mais ninguém, porque Kelvin e Evandro não estão inscritos, Nenê não tá inscrito, Wellington ainda não tá pronto, mas também não tá inscrito, Léo Arthur, que também já jogou ali como na posição que o Everaldo fazia na época, também não tá inscrito, João Pedro tá machucado, Calazans já foi embora, enfim. O Fluminense não tem, são só essas 4 opções: Pedro, Johnny, Marcos Paulo e Pablo Diego. Porém, eu falei que Diniz escalou Bruno Silva contra o Vasco para marcar os contra-ataques do Vasco, etc. Enfim, ele conseguiu combater isso, afinal de contas o Fluminense tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, só que é esquecido de que o Fluminense tem o 5º melhor ataque, mesmo sendo o 17º colocado na tabela, o 5º melhor ataque do Campeonato Brasileiro é do Fluminense. E por quê? Porque é um time que joga pra frente. E quando a gente joga com 2 volantes, principalmente isso sempre aconteceu com Bruno Silva sendo um deles, o time se torna o famoso arame liso, que é aquele que roda a bola, roda a bola, roda a bola, roda a bola, tenta atacar, perde e toma um contra-ataque. Então não adianta muito a gente ter essa proteção lá atrás pra tentar não ser a pior defesa se a gente não faz gol. Vou lembrar que contra o Vasco foi um gol de Pedro, uma das pouquíssimas chances, eu diria que até a única, né? Não tô lembrando de outra chance clara, Fluminense criando aqui chances claras de gol, não me lembro aqui de outra chance tão clara, e a de Pedro nem foi chance clara também, né? Foi uma roubada de bola que o Fluminense fez o gol. Não tá dando certo, e Diniz investir nisso contra o Peñarol lá pode ter efeitos que nem no jogo de volta a gente consiga recuperar. E por isso eu deixo aqui falado então, pra mim, o time, eu vou falar mais sobre isso no pré-jogo, que sai nessa terça de manhã, mas pra mim, meio de campo padrãozinho ali com Alan, Daniel e Ganso,
Ganso e ataque com Johnny, Marcos Paulo e Pedro. Ah, estão pressionando muito e tal, aí tira Marcos Paulo ou tira Johnny, né? Não sei quem vai ter menos condições, vai ter jogando menos, e coloca alguém ali pra fechar um pouco mais. E antes de eu passar pra próxima notícia, fica a dica aí da Foot Fanatics, que está patrocinando aqui o canal. Você vai lá, o cupom tá aparecendo aqui na tela, o link tá aqui na descrição. Você vem aqui embaixo, clica por esse link, usa um dos dois cupons que está aparecendo aqui na tela e ganha esse descontaço aí maneiro. Foot Fanatics é uma loja especializada em camisas de futebol, tem lá também material esportivo, é a parada aí que vocês mais queriam que patrocinasse aqui o canal, e tá rendendo legal, tá gerando na alta. Então continue aí. Vai lá, faz a sua compra, usa o link que tá aqui na descrição, utiliza esse cupom que você ganha desconto, beleza? Seguinte. A outra notícia do vídeo de hoje trata de Agenor, né? Algo que foi revelado aí no último domingo. Na verdade, ele falou disso na entrevista ainda no intervalo do jogo contra o Vasco no sábado, mas foi mais publicado depois, no domingo. Agenor revelou que jogou contra o Vasco com o filho dele na UTI, internado com pneumonia. E antes de mais nada, durante todo esse vídeo aqui, enfim, força aí pra Agenor, né? E tamo junto aí. Força também pro filho dele que tá aí internado. E Agenor, ele viajou pro jogo contra o Peñarol, mesmo assim nesse domingo, viajou e vai pro jogo lá em Montevidéu. Só pra destacar, a declaração dele foi a seguinte, abre aspas: estou jogando hoje e meu filho está na UTI. Tenho que me concentrar ao máximo, tem um monte de coisa que passa pela minha cabeça. Enfim, isso foi a declaração dele no intervalo do jogo. O Fluminense ainda não tinha tomado aqueles 2 gols em que ele falha e etc. Enfim, ele não usou isso como desculpa para as falhas dele no jogo, não, ele falou isso no intervalo ainda. E como eu falei, ele viajou pro jogo lá em Montevidéu contra o Peñarol. E sobre Fernando Diniz, né, e a escalação de Agenor, etc., a gente pode reclamar de muitas coisas de Fernando Diniz, da teimosia, etc., mas não dá muito pra reclamar dele de incoerência. Quando a gente reclama da incoerência dele, mas pra assistir a entrevista coletiva e etc., normalmente você vê que tem uma linha lógica na explicação dele. É igual o fato de ter escalado o Bruno Silva no sábado. É aquilo que eu falei, eu fiquei indignado, mas na coletiva ele meio que coloca ali de que tava preocupado com os gols que o Fluminense anda sofrendo. Pra mim, algo preocupante é o gol que o Fluminense não anda fazendo jogando com o Bruno Silva. Mas eu entendi o lado dele também. Discordo completamente, mas entendi. Então, incoerência é difícil de reclamar dele, porque ele tem sido bem coerente, até mesmo com alguns jogadores que jogam mal sucessivamente, que não eram titulares habituais e já foram relegados, como Dodge, Marlon, enfim. Vou ficar citando aqui os que eu cito sempre. Porém, se Fernando Diniz começar esse jogo contra o Peñarol lá no Uruguai com Agenor ao invés de Muriel, ele estará cometendo a sua maior incoerência nesses 7 meses de Fluminense. E por 2 motivos eu digo isso. O primeiro deles é que quando ele colocou Rodolfo pro banco, você lembra? Entre 2 jogos contra o Cruzeiro, né? O empate com o Cruzeiro pela Copa do Brasil por 1-1 foi o último jogo de Rodolfo como titular do Fluminense. E no sábado apareceu como Agenor de titular contra o mesmo Cruzeiro pelo Brasileirão. E a justificativa de Fernando Diniz foi que o Rodolfo estava muito abalado. O abalo emocional dele no vestiário após a partida contra o Cruzeiro, ali que eu já falei aqui que eu não considero que foi uma falha, enfim, mas que ele cometeu ali aquela falha pra torcida, a torcida ficou muito indignada com ele. O abalo emocional dele, o aspecto emocional, fez com que Rodolfo fosse colocado no banco pra Agenor assumir a titularidade. Ou seja, manter a Agenor, que acabou de falar no jogo seguinte que tem que se concentrar ao máximo porque passa um monte de coisa pela cabeça dele, e logo depois ele falha em 2 gols do Vasco, não tirar Agenor pelos mesmos motivos que ele tirou Rodolfo é incoerência. E o segundo motivo é que, o Fluminense poderia ter inscrito nessa fase da Sul-Americana, o Fluminense tinha direito a 2 trocas, né, de inscrição. Uma delas era Pedro, obviamente, e a segunda poderia ter entrado Kelvin, Evandro, são 2 atacantes, como eu já falei aqui, né, Pablo Diego seria o único reserva caso o Fluminense entrasse com Johnny, Marcos Paulo e Pedro, ou seja, um atacante reserva só pro confronto. Pablo Diego que nem vem jogando. Poderia ter inscrito Kelvin e Evandro, que são atacantes reservas que poderiam, Brenner também, que poderia ter participado desse jogo agora, participado desse jogo contra o Peñarol. Poderia inscrever Luan, porque a gente vai lembrar que o Fluminense tá indo com Digão, Nino e Frazan apenas. Se acontecer igual o jogo contra o Vasco, que tiver 2 zagueiros expulsos, pra volta a gente só tem um zagueiro, não tem. Luan poderia estar inscrito. Porém, foi inscrito Muriel, foi inscrito goleiro. Gastou uma inscrição dessa com esse goleiro, sendo que a gente já tinha reserva, tinha Marcos Felipe que poderia ficar no banco contra o Peñarol, mesmo que o Muriel não fosse inscrito. Ou seja, não faz sentido nenhum você gastar a única inscrição ali que você tinha, que poderia ter inscrito vários jogadores, e ainda tem mais que não estão inscritos, como Léo Arthur também, por exemplo, e você gasta essa inscrição com o goleiro para deixá-lo no banco. Não faz sentido isso. Ou seja, eu acredito que
Fernando Diniz estará sendo completamente incoerente caso o Muriel não inicie jogando o jogo lá no Campeão del Siglo contra o Peñarol. Ele tem que jogar. Não se esquece de dar o like aqui embaixo, me dá essa moral aí e se inscrever aqui no canal. Amanhã tem pré-jogo e análise pocket logo após a partida entre Peñarol e Fluminense. Saudações tricolores, até a próxima, valeu. Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses dois vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal, e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, saudações tricolores.